Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos novamente ao simpósio de C. Hoje à tarde a gente vai fazer uma mesa redonda para discutir alguns aspectos relacionados à iniciação científica. Então, eu gostaria de, antes de iniciar o debate, eu gostaria de chamar para compor a mesa, primeiramente, o nosso pró-reitor de graduação, professor José Fernando Rey, por favor. Gostaria de convidar, então, o nosso pró-reitor de pós-graduação, professor Gustavo Martini Dalpian. Professor doutor Emiliano Medei, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso membro do CEPIC. E por mim. Foi. Bom, então, o pessoal está chegando. Pessoal, a ideia é a gente fazer uma conversa, uma discussão mais informal, né? Eu vou falar primeiramente alguns aspectos relacionados à pró-reitoria de pesquisa e à iniciação científica. E, em seguida, a gente passa a palavra para os outros membros da mesa para colocarem os seus pontos de vista em relação à graduação, pós-graduação e universidades externas, para vocês também terem uma ideia de como é que a IC anda funcionando fora da UFABC, né? Então, inicialmente, eu gostaria de colocar, não sei o quanto todos aqui, dos alunos, né, obviamente, têm conhecimento a respeito dos programas de iniciação científica da UFABC, ou o quanto a pró-reitoria de pesquisa, a universidade, está comprometida com a iniciação científica. Então, inicialmente, eu vou comentar a respeito, primeiro, dos programas de bolsa, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, apenas para divulgar e para que vocês comecem a tomar parte desse, ou conhecimento a respeito disso. Então, a pró-reitoria de pesquisa, dentro da UFABC, é o órgão, o setor responsável por gerenciar a iniciação científica de todos os alunos, sejam eles de PDPD, que é a modalidade pesquisando desde o primeiro dia, são os ingressantes, quanto os alunos de iniciação científica propriamente dito, PIC ou PIBIC, né, tanto institucional quanto via CNPq, os alunos que vêm por ações afirmativas, e ainda, mais recentemente, os alunos que estão envolvidos com a iniciação científica, que a gente chama de PIBIC Júnior, do ensino médio. Vocês já ouviram falar sobre esse programa? Em algum momento? Alguns, né? É um programa mais recente, a UFABC está participando, é o 2º ano, e nós temos conseguido bons resultados, né? Os alunos do ensino médio que já estão fazendo iniciação na universidade têm se destacado, isso tem sido um motivo de bastante orgulho, bastante interessante para nós. Então, a PROPES, dentro da UFABC, ela se dedica muito, né, em grande parte, às atividades de iniciação científica. Então, ontem, como o professor Cédric colocou na apresentação, né, a importância da iniciação científica para o aluno, independente dele seguir ou não carreira acadêmica, independente de ele ser um cientista no futuro, ou um pesquisador, né, a PROPES ela tenta estimular, de alguma forma, que vocês tenham contato, de algum jeito, com a iniciação científica, que vai muito além da pesquisa per se, né? Então, promovendo eventos, workshops, o próprio programa de bolsas, que são várias modalidades, como eu comentei, Olimpíada de Matemática, bolsistas, medalhistas, enfim, tem vários, né, são várias as modalidades. Então, a ideia da pró-reitoria de pesquisa é fomentar isso junto aos estudantes, porque futuramente, de alguma forma, vocês vão se inserir ou no ramo acadêmico, ou na pós-graduação, ou no setor privado, produtivo, indústrias, enfim. E a iniciação é justamente isso, né? O despertar do conhecimento, na verdade, do senso crítico dentro de vocês, e vocês conseguirem olhar e abordar os problemas, seja ele qual for, de uma maneira bastante crítica, bastante rigorosa e sistemática. Então, acho que a ideia principal, né, da pró-reitoria de pesquisa e o que vocês já estão fazendo na iniciação é justamente isso, é fomentar essa discussão dentro de vocês mesmos, com auxílio de projetos, de orientadores, de docentes, enfim, recursos, né, que a instituição investe aqui em laboratórios, em infraestrutura, para que vocês possam, então, despertar esse senso crítico que, às vezes, é adormecido, né, entre nós.
Então, inicialmente, eu faço essa primeira abertura e vou abrir, então, para a gente começar a discutir um pouco. A ideia é que vocês possam perguntar à vontade, levantem a mão, se apresentem, e a gente começa na discussão assim que for desejável. Eu passo inicialmente a palavra para o professor José Fernando, que é o pró-reitor de graduação, para que ele possa dar uma visão, né, de quanto a iniciação científica pode agregar ou pode colaborar para o desenvolvimento acadêmico de vocês. Tá bem? Bom, boa tarde a todos. Professor Emiliano, Gustavo, professora Marcela, colegas. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o nosso projeto pedagógico. Todo mundo está cansado de ouvir, mas eu acho que na concepção do projeto pedagógico do FABC, existe uma discussão que ele deveria ser construído por um profissional do século XXI capaz de se adequar a novas necessidades. Ou seja, à medida que novos conhecimentos são necessários, esse profissional consegue reprogramar ou buscar novos conhecimentos e dar conta dos desafios que aparecerem pela frente. Então, isso é um pouco o que prega o nosso projeto pedagógico. Nesse sentido, o projeto pedagógico, inclusive, traz uma disciplina, que é projeto dirigido, que talvez a gente tenha alguma dificuldade de executar, que, na sua essência, ou no seu momento inicial, foi pensado para que fosse uma iniciação científica para todos os alunos. Ou seja, seria um momento em que os alunos teriam condições de integrar os seus conhecimentos interdisciplinares na forma de um projeto. É lógico que a gente precisa avançar muito nesse sentido, né? E o que é, né? Por que é que a gente traz essa discussão na construção de um currículo de graduação? Porque se entende, ou aquele grupo que pensou o projeto pedagógico, que discutiu lá da Academia Brasileira de Ciências, e eu também acredito nisso, que o método científico ele serve para quem está na academia, mas ele serve para todas as instâncias da vida. Ou seja, uma vez identificado um problema, se eu tenho conhecimento, eu resolvo o problema. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho que buscar esse conhecimento. Se ele já existe, eu busco e resolvo o problema. Se ele não existe, eu preciso construir o conhecimento necessário, que é o que a ciência faz sistematicamente, mas todos vocês vão fazer na vida profissional, e resolvo o problema. Então, como é que a gente constrói um currículo de graduação em que os alunos, o tempo todo, tenham condição de se apropriar do método científico para resolver os seus problemas acadêmicos e resolver qualquer outro problema que apareça na sua vida profissional, seja ela na academia, seja ela fora da academia, né, no que vem depois. Então, me parece que a iniciação científica ela tem um papel fundamental, que seria muito importante que a gente tivesse condições, inclusive de ampliar e permitir que um número maior de alunos participasse dos programas de iniciação científica. Hoje, o professor Cédric está aqui, a Marcela está aqui, eu até gostaria de ouvi-los. A gente acaba ficando um pouco preso ao número de bolsas, e, em alguns casos, ao desinteresse dos alunos, talvez, em participar, entendendo que quem faz iniciação científica é aquele que vai para a academia, quando, na verdade, não. É só atuar em cima de um problema e estabelecer mecanismos de resolver problemas, que serve para tudo. Então, me parece que essa discussão é muito própria, está muito apropriada, e gostaria que a gente fizesse ela com mais frequência e sempre pensando em como é que a gente coloca todos os alunos nos laboratórios. Porque o exercício de identificar problemas, buscar conhecimento, se praticado em sala de aula, a gente tem discutido muito como mudar a metodologia, como tornar as aulas mais interessantes. Enquanto a gente não conseguir mudar a lógica de um fala, o outro escuta, as aulas talvez não sejam interessantes nunca, elas vão continuar sendo aulas em que um fala e outro escuta, ele pode não necessariamente escutar, ele pode estar só na sala, mas se a gente trouxer a lógica do qual é o problema, por que é que eu estou aqui, qual o sentido desse conhecimento? Esse conhecimento eu me apropriei dele, aí eu tenho condições de questionar o professor, então talvez tudo isso seja interessante. E me parece que a iniciação científica traz um pouco essa discussão. Bom, eu estou à disposição para tratar do assunto. Só comentando então em relação a isso, Fernando, realmente a gente encontra, existe uma demanda, existe uma procura pelos alunos, pela iniciação científica. Muitas vezes eles nem sabem exatamente o que é. Ah, tem que fazer um projeto, mas projeto do quê? Ah, um projeto de pesquisa tem que ser obrigatoriamente original, uns pensam que sim, outros pensam que não, surge uma série de dúvidas. O aluno que tem o viés mais voltado, por exemplo, para engenharia ou mais tecnológico, acha que aquilo não se aplica, porque ele tem que fazer um estágio dentro da empresa, dentro da indústria. Então, tem uma série de dúvidas que eu acho que contribuem para que essa demanda não seja tão alta ainda.
E eu acho que nós, né, falando como docente, nós temos essa responsabilidade de tentar atrair os alunos também, né? Quer dizer, o aluno tem que ter interesse, mas o docente ele também tem que instigar isso de alguma forma, né? Tem, obviamente, o fator limitante, que é a questão orçamentária, né? Então, até hoje, a Pró-Reitoria de Pesquisa tem conseguido atender ou manter esse recurso, mas a gente sabe que o cenário atual não é muito positivo, né? De alguma forma, a gente vai tentar contornar isso. Mas existem agências de fomento, né? A FAPESP, por exemplo, o próprio CNPq que já acaba investindo também, em que o docente pode buscar bolsas de iniciação científica fora da universidade, o que é ótimo para nós, o que é excelente para a instituição, né? Cédric, você quer completar com alguma coisa? Não? Bem? Ok. Você quer falar alguma coisa? Comentar? Vou fazer só mais um comentário, que assim, eu tenho recebido com bastante frequência coordenadores de áreas de RH de empresas. E uma das coisas que eles têm identificado no nosso aluno de positivo, primeiro é a disposição por passear por diversas áreas da universidade. Então, um aluno que está disposto a novos desafios. E outra é uma busca muito grande das empresas pelo nosso aluno, porque eles se comportam muito bem em departamentos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Que é algo que a gente, no pensar inicial da universidade, era isso, que como é que a gente forma o aluno capaz de inovar, capaz de engenheirar coisas, de transformar conhecimento em tecnologia, e tecnologia em produto, e movimentar a economia. Então, isso é algo que a inovação, a aplicação no mercado de trabalho não está deslocada da construção do conhecimento acadêmico, né? Então, acho que é isso. A gente tem sido bastante procurado por empresas buscando o nosso aluno por conta de um perfil muito específico, que é a capacidade de atuar em departamentos de P&D e de transitar pelas diferentes áreas das instituições. E aí, só complementando em relação a isso, a FBC ela ainda tem um diferencial, porque a formação de vocês é diferente, né, por conta da interdisciplinaridade, principalmente, e por ser uma universidade relativamente nova, recente, e então nós ainda estamos no processo, né, de aprendizado em várias etapas. Nesse sentido, a ideia dessa mesa também era mostrar, ou pelo menos apresentar para vocês, como é que é a iniciação científica, por exemplo, numa universidade grande, né? Então, aqui, como exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que o professor Emiliano pode, né, destacar um pouco para nós, é uma universidade extremamente tradicional, a melhor federal do Brasil, né? A UFBC está chegando lá já, mas é uma universidade que tem um destaque internacional amplamente conhecido, né? E é claro que isso tem um papel, um destaque na pesquisa diretamente, então a produção científica dessa universidade é absurda, e isso vem desde a iniciação científica. Então, os números lá são realmente grandiosos, né? Então, nesse sentido, eu vou convidar o professor Emiliano a comentar algumas coisas a respeito da IC na UFRJ, para vocês terem uma ideia de como é o processo de avaliação, por exemplo, se existe um simpósio, como é que funciona esse simpósio, não a título de comparação, mas para ver como que a gente está se encaixando nesse cenário nacional. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Está dando para ouvir? Então, boa tarde a todos. Gostaria de complementar, então, aqui os membros da mesa, a professora Marcela, pelo convite, a meus colegas aqui, Fernando, Gustavo, desculpa aí, não consegui enxergar seu nome. Para mim, um grande prazer estar compartilhando com vocês esta tarde e estes dias aqui na UFABC. Não é minha primeira vez aqui, há mais de 4 anos que venho acompanhando o crescimento desta belíssima universidade aqui em Santo André. Então, acompanhar esse crescimento e ver como, ano tras ano, vocês conseguem crescer e de forma vitoriosa e, em muitos aspectos, até certamente estão sendo copiadas ideias de vocês por outras grandes ou bigs universidades que, mesmo antigas, precisam se reciclar. E, sem dúvida, que a UFABC tem sido, em diferentes âmbitos, em diferentes aspectos, um verdadeiro exemplo para as bigs universidades brasileiras, principalmente, lógico, as federais, como a UFRJ, nos últimos anos.
Com respeito à iniciação científica, lá na UFRJ tem uma tradição, certamente, uma universidade com quase 100 anos, não? 100 anos de existência, então a iniciação científica tem um longo caminho já andado. E nós também temos uma semana inteira, umas jornadas que nós chamamos de jornadas de iniciação científica também culturais, cultural e científica, não? Onde temos também, além de ciência, tecnologia, inovação, nós também temos alguns eventos culturais, como música, teatro, dança, dentro da própria semana. É uma coisa integrada com diferentes departamentos da universidade. Eu acho que eu estou muito satisfeito de ver nestes 2 dias a qualidade dos trabalhos que são apresentados nos pôster, por exemplo, e como os estudantes participam ativamente, pelo menos aqueles que têm que apresentar pôsteres e os outros também estudantes, como participam dessas atividades. Eu concordo muito aqui com a fala aqui do José Fernando a respeito daquele documento e daquela iniciativa da Academia Brasileira de Ciência também. E eu acho que a iniciativa da iniciação científica é fundamental. Eu não vou me atrever a falar que deveria ser obrigatória, mas seria um sonho para mim se em algum momento os estudantes entenderem o extra que dá na sua carreira poder ter uma iniciação científica. Ou seja, é um pouquinho além do que a própria graduação per se consegue te dar. Nesse sentido, eu acho que se vocês aproveitarem bem, certamente terão um perfil diferenciado, como muito bem aqui o José também comentou, que nós também ouvimos das empresas, geralmente, aqueles estudantes que conseguem se abocar cada vez mais em iniciação científica, têm um perfil diferenciado, eles conseguem resolver problemas de forma dinâmica, integrada, multidisciplinar, interdisciplinar. Então, essa versatilidade, ser tão versátil em cada uma dessas tarefas que você tem, muito disso eu acho que a iniciação científica tem. Ao respeito de números, é difícil comparar números quando você tem assimetrias tão marcadas, não? Uma universidade de 5 anos contra outra de 100, um alumnado de 50 mil contra 20 mil ou 12 mil, não é? Não, é impossível, mas se nós falamos não de números absolutos, mas sim de porcentagens, hoje tivemos uma reunião com avaliadores externos do programa de iniciação científica desta universidade, junto com o professor Cedric, aqui presente também, esqueci de seu nome, Débora, desculpe. E nós observamos que a demanda qualificada dos projetos da UFABC está tete a tete com a demanda qualificada da UFRJ, por exemplo. Eu não sei se isso é bom ou ruim comparar com a UFRJ, como hoje nós estamos lá, mas certamente nós fizemos umas contas aí com o professor Cedric, acho que estávamos em 98,5% dos projetos apresentados de iniciação científica eram de demanda qualificada, contra 96% da UFRJ, uma coisa assim. Então, vocês veem que quase que na sua totalidade dos projetos apresentados, dos projetos para submissão de solicitação de bolsas de iniciação científica, são qualificados. E isso demonstra fortemente o envolvimento não somente dos estudantes, mas também dos orientadores. E nós também temos que reconhecer que os professores têm se esforçado muito, ano a ano, para poder, primeiro, captar o interesse, não? Cativar esse interesse do estudante,
para o próprio projeto de pesquisa, de inseri-lo dentro do laboratório. E isso é muito importante também o papel que o professor, que o pesquisador tem, além da sala de aula, além do seu projeto de pesquisa, no que diz respeito à formação de recursos humanos, já que isso também não envolve só um futuro próximo que pode ser se formar numa carreira, mas também é um caminho que você já está trilhando para, por exemplo, para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, uma vida acadêmica, ou mesmo assim para ter o que eu talvez falaria de uma formação diferenciada dentro de sua graduação. Então, essas são algumas das minhas considerações que eu gostaria de fazer aqui. Mais uma vez, agradecer o convite e parabenizá-los, porque realmente a UFABC está fazendo um trabalho brilhante desde iniciação científica e em outros aspectos muito importantes no que diz respeito a pesquisa, pós-graduação e mesmo também nos cursos de graduação, que hoje em dia estão espelhando-se diferentes universidades tradicionais de nosso país, federais, novos conceitos de divisão de espaços, de tarefas, e isso realmente, não tenho dúvida que tem dado uma reciclagem importante dentro do sistema universitário federal que muito estávamos precisando. Muito obrigado. Quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Bom, obrigado, professor, pelas considerações. Sem dúvida, fica um pouco mais complicado a gente comparar o tamanho da UFRJ com a UFBC. Hoje são quantos docentes lá, Emiliano? Você tem? 4.000. 4.000, né? Nós estamos no 576. Então, é uma diferença boa em número de alunos também, né? Como já foi comentado. Mas é importante destacar que o perfil, obviamente, acadêmico é forte nessas duas instituições. Então, tanto a pesquisa desde a iniciação científica quanto a pesquisa na pós-graduação, que agora o professor Dalpian pode comentar também, é um, né, dos pilares dessa instituição. Então, não só a pesquisa, a extensão e a graduação, como a gente tem falado bastante aqui, a ideia é que justamente a UFBC se destaque, como já vem se destacando, em relação à sua produção científica, em relação à pesquisa desenvolvida aqui dentro, né? Existe um ponto de preocupação, eu diria até, em relação à qualidade da ciência produzida, digamos assim, no Brasil como um todo, que esbarra em critérios que muitas vezes fogem do nosso controle, como, por exemplo, o investimento financeiro, o orçamento, seja qual ele for, mas também a gente estimular os alunos desde a iniciação, né, a buscarem descobertas e produzir conhecimento de uma maneira mais empreendedora, ou até mesmo mais tecnológica e não só básica, né, uma pesquisa básica propriamente dita. Então, essa preocupação ela é discutida em todos os fóruns que vocês possam imaginar, dentro da CAPES, do MEC, FAPES, fundações de apoio, em que o Brasil tem produzido muita ciência, então a quantidade tem aumentado bastante, e às vezes a qualidade não acompanha esse aumento, né? E isso está diretamente relacionado com a própria formação dos alunos, né, dos recursos humanos. Nesse sentido, de novo, a gente ressalta a importância, né, da iniciação científica, que é a base, é quando tudo começa, para que aquilo um dia, né, se torne ou produza algo além, né, não somente o número, mas a qualidade, né, que tenha um incremento de qualidade. Bom, a UFBC, por ter um projeto pedagógico inovador, todos nós docentes da instituição são doutores. Então, isso também já é uma forma de a gente sinalizar para qualquer um, olha, a UFBC é preocupada com a pesquisa, é preocupada com o desenvolvimento, conhecimento, né, de todas as áreas do conhecimento. A gente tem que, então, chamar a atenção, né, ou se preocupar de uma maneira mais pontual em relação a isso. Os alunos da UFBC têm, em particular, uma certa, entre aspas, facilidade, e que acontece bastante, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, colegas ou, né, amigos próximos, alunos que estão fazendo bacharelado interdisciplinar, né, o BCT ou o BCH,
E aí o aluno pretende fazer um curso específico, então ele terminando o BCT, ele já presta uma pós-graduação, e já começa a se inserir no cenário de pós-graduação. E ainda nem terminou o seu curso específico, seja engenharia, química, física, biologia, né? Então, isso é um ponto peculiar que a UFBC proporciona e que eu vejo isso com bons olhos, porque você acaba estimulando o aluno, e tem uns que realmente vão até para o doutorado direto, a partir do BCT, né, em alguns casos bem específicos. Então, isso mostra essa capacidade, ou essa versatilidade que a UFBC tem em proporcionar a vocês, isso é importante. E aí o contato vem com a pós-graduação, né? Então, a pesquisa e pós-graduação, elas andam muito próximas, muito juntas, em todos os aspectos, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar o professor Dalpian para colocar alguma coisa, falar sobre a pós-graduação, os cursos de pós, e até o doutorado acadêmico industrial, que eu acho que é importante já fazer uma breve explanação. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas aqui da mesa, colegas professores, os alunos, convidados, estudantes de fora. Quando a Marcela pediu para eu falar um pouquinho sobre iniciação científica, a primeira coisa que eu parei para pensar foi, ok, como é que foi a minha iniciação científica, né? Isso faz mais de 20 anos já, mas eu fiz iniciação científica durante todo o meu curso, desde o primeiro quadrimestre, desde o segundo semestre até o último semestre, 4 anos de curso, e depois continuei pela carreira acadêmica. Eu acredito que a maior parte dos professores, colegas que eu vejo aqui, também fizeram uma iniciação científica. Então, isso mostra que, se você pensa em seguir uma carreira acadêmica, fazer uma iniciação científica, sem dúvida, é uma boa escolha, certo? Eu vejo a iniciação científica como uma atividade que tem inúmeras vantagens e pouquíssimos riscos, certo? Você já está dentro da universidade, você já está atuando dentro da universidade, fazer uma atividade extra no seu tempo, no tempo que você tem disponível, sem dúvida, é alguma coisa muito oportuna para você, onde você vai aprender mais de graça, certo? Sem dúvida, já falaram bastante sobre devem ter falado bastante sobre a importância da iniciação científica, os colegas aqui já falaram, mas eu vejo que tem alguns fatores importantes que a gente observa num aluno que frequentou uma iniciação científica durante seu curso de graduação. Por exemplo, ele é um estudante, um indivíduo que tem uma maior capacidade de análise crítica dos problemas, certo? Muitas vezes é um indivíduo que tem uma maior maturidade intelectual, é uma pessoa que compreende o mundo da ciência, certo? Você faz a sua graduação, vai para o mercado de trabalho, é mais difícil para você discutir assuntos relacionados à ciência do que alguém que não passou por essa experiência. Além disso, fazer uma iniciação científica lhe abre portas tanto para o mundo profissional, certo? Vou trabalhar no banco, vou trabalhar na consultoria, vou trabalhar numa empresa, como para o mundo acadêmico. Certamente é uma atividade que deveria ser bastante incentivada. E, por último, mas não menos importante, é uma fonte de recurso, né? Muitas vezes você ganha para fazer iniciação científica. Um ponto que eu não sei se foi mencionado, e, na verdade, eu estava pensando, devia ser mais pensado pelos nossos estudantes, mas muitas vezes não é muito observado. Um dos principais pontos da iniciação científica é o momento que você escolhe seu orientador, certo? É um casamento. Exato. É diferente de um relacionamento que você tem com o seu professor de funções de uma variável. É diferente do relacionamento que você tem com um professor normal. Certo? É um relacionamento muito mais próximo, você vai interagir com essa pessoa de forma constante durante bastante tempo, durante alguns anos da sua vida, talvez. Certo? É um casamento, que nem a Marcela falou. É necessário ter química para que funcione, certo? Então, a escolha do orientador é um momento extremamente importante para que uma iniciação científica funcione. Normalmente, essa escolha é feita na base da amizade,
pô, aquele professor é muito parceiro, eu vou fazer iniciação científica com ele. Veja, não é o melhor critério, certo, pessoal? Tem orientador que desorienta, o orientador que não orienta. Então, pensem bem, analisem o currículo Lattes do seu orientador. Vejam o que ele faz, conversem sobre o projeto. Assim, na vida, eu vivi um pouquinho mais que vocês, tem coisas que a gente escolhe e outras que não escolhe. Tipo, a família a gente não escolhe, né? Eu não escolhi meus irmãos, então vai ser alguma coisa para a vida inteira, mas o seu orientador você escolhe, certo? Óbvio que ele tem que lhe escolher também, mas pensem nisso, certo? É possível trocar de orientador também. Mas, bem, a Marcela me convidou aqui, acho que já está passando meu tempo, para falar um pouquinho sobre a pós-graduação. Sem dúvida, a realização de uma iniciação científica abre muitas portas para que o estudante posteriormente faça um mestrado ou um doutorado, certo? No momento em que a comissão de avaliação, a comissão de seleção, vai avaliar o currículo dos candidatos para entrar no mestrado ou no doutorado, o fato dele ter feito uma iniciação científica conta muito. Se você fez um estágio do mesmo período, estágio numa indústria, no mesmo período, você fez IC 2 anos, você fez um estágio numa indústria durante 2 anos, certamente a iniciação científica vai contar mais para você no momento de ingressar numa pós-graduação do que um estágio profissional, certo? Não que não seja importante, certamente é importante, e é uma experiência são experiências que vale a pena viver, mas a realização da iniciação científica abre muitas portas para a execução do mestrado. Eu não sei quantos alunos são da UFABC aqui, só para eu saber. Aqui na UFABC é interessante, como a Marcela falou, nós temos os bacharelados interdisciplinares. E nós temos casos, inclusive na pós-graduação, de alunos que estavam no bacharelado interdisciplinar, fizeram uma iniciação científica desde o começo, ou seja, estavam dentro do laboratório lá, aprendendo, produzindo, de vez em quando publicaram artigos em revistas indexadas, e nós temos casos de alunos que foram promovidos com sucesso do bacharelado interdisciplinar direto para um curso de doutorado. São poucos casos, mas existem casos assim. Então, vocês veem que a realização da iniciação científica, ou isso só foi possível porque o estudante já estava interagindo com um grupo de pesquisa e já estava inserido num ambiente acadêmico e de pesquisa, certo? Marcela pediu para eu falar um pouquinho do doutorado acadêmico industrial. É uma oportunidade extremamente boa também para estudantes da graduação que gostariam de desenvolver o seu doutorado. Vocês podem pular o mestrado, não é obrigatório fazer o mestrado, você pega, está na graduação, está fazendo sua IC, hoje estão abertas, eu acho que ainda estão abertas, né? Estão abertas as inscrições para o doutorado acadêmico industrial, você pode pleitear uma vaga. A ideia é que o doutorado acadêmico industrial, ou no doutorado acadêmico industrial, o estudante ele desenvolve um projeto de pesquisa dentro de alguma indústria, certo? Então, você é aprovado no doutorado industrial, você vai ter um período de 6 meses para entrar numa empresa, conversar com as pessoas lá, conversar com os pesquisadores, tentar achar um problema dentro daquela empresa, você vai apresentar esse problema para a gente vai avaliar, e se esse for um problema que dê um doutorado, você pode ser promovido para um curso de doutorado em algumas das nossas pós-graduações para desenvolver o seu projeto dentro dessa empresa. Nós temos hoje 23 programas de pós-graduação na UFABC, certo? Tem para todas as áreas que a UFABC trabalha, nós temos nós temos cursos de pós-graduação e certamente seria muito bom tê-los aí daqui a alguns anos como alunos nossos na pós-graduação. Marcelo, acho que era isso. Obrigada, Dalpian. Só reforçando essa questão do aluno de graduação indo para o doutorado direto, o professor Fernando acabou de me falar que dia 3 de dezembro nós vamos ter o nosso primeiro aluno que fez iniciação e está defendendo doutorado aqui na UFABC. Ele é formado em engenharia de materiais, isso. Doutorado em química.
né? É a Luana? Okay. A gente já conhece. Então, isso é um ponto de bastante orgulho para nós, né? De bastante destaque, porque mostra exatamente isso, né? A possibilidade que vocês têm de acessar o doutorado ou a pós-graduação de maneira muito mais rápida e interdisciplinar. Bom, então acho que a ideia era a gente dar mais ou menos um panorama. Eu queria abrir para perguntas. Quem tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, só levantar a mão. Alguém quer perguntar? Ninguém? Alguém tem algum problema com o orientador? O casamento não está funcionando direito? Não? Que beleza, hein, pessoal? Tá ótimo. Nenhuma pergunta, gente? Tudo bem? Então, tá bom. Bom, antes da gente encerrar, para ir para a sessão de pôsteres, eu queria dar alguns recados. Amanhã a gente vai ter uma apresentação, uma mesa redonda também. Na verdade, é mais uma apresentação sobre dois assuntos importantes e específicos. Um é sobre integridade em pesquisa científica, que é um tema extremamente importante, relevante para vocês, onde o professor Igor Freire, que é o pró-reitor adjunto de pesquisa, ele vai falar sobre os aspectos éticos da pesquisa, né? O que pode se fazer, o que não pode, o que é considerado ético ou não, como é que vocês tratam desses assuntos, o que é plágio, o que eu posso citar como autor ou não, enfim, dúvidas muito básicas que vocês certamente vão ter em algum momento. Então, a ideia é que essa palestra possa abrir, né, ou mostrar os caminhos onde vocês possam acessar essas informações de maneira segura. Então, eu convido a todos a participar dessa palestra amanhã, ao mesmo horário, 2 horas. Tá? E, em seguida, a apresentação do professor Ivan Fortunato, que ele vai falar um pouquinho sobre a parte da divulgação científica, divulgação em revista científica e publicação de trabalhos científicos. Então, todos estão convidados a participar desse evento amanhã. Tá? O último informe que eu gostaria de dar é... A gente instalou aqui na recepçãozinha, onde vocês estão fixando os pôsteres, 2 computadores, 2 notebooks, em que a gente montou um questionário, o CEPIC elaborou um formulário para vocês preencherem, darem a opinião a respeito da iniciação científica. Então, lá tem algumas questões para a gente, né, descobrir dar um feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês pensam ou entendem a respeito da IC que vocês estão fazendo aqui na UFABC. Então, eu convido a todos que passem por lá, sentem lá, preenchem lá o formulário rapidinho no computador, para a gente poder analisar isso com calma depois, tá bem? Para encerrar, então, que estamos no horário, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Emiliano Medeira, da UFRJ, por ser membro externo do nosso CEPIC, aqui da UFABC, professor Fernando, obrigada mais uma vez, professor Dalpian, membros da casa, e agradeço mais uma vez a todos os presentes pela oportunidade. Muito obrigada.